O estrabismo, que é um problema, quem que estabiliza lá o olho? Gente, o humor aquoso, os músculos do olho. Então, o que acontece? O olho ele não fica reto, são problemas nos músculos, por isso que coloca o tampão para forçar o olho, como se tentasse fazer uma fisioterapia no olho, para ele voltar a ficar retinho. Glaucoma, terçol, catarata, ceratocone. Ceratocone é o descolamento do cristalino. Presbiopia, conjuntivite. Então, tudo isso são problemas que dá onde? Lá na nossa visão, tá? Certo. Vamos agora para olfato e paladar, né? Que são os sentidos da olfação e da gustação, que eles são considerados químicos. Então, o tato e a visão são receptores, mecanoreceptores, que a gente chama, que a informação, ela é mecânica. Então, a informação no olho é o quê? A contração e a dilatação da pupila para deixar a entrada de luz mais fácil e estimular os receptores. Na pele, é o toque, é o calor, então são as sensações. Já o cheiro e o paladar é químico, né? Vão nos proporcionar sensações químicas que vai provocar nos receptores químicos a sensação, seja do cheiro ou seja do gosto, tá? Então, vamos lá. Olfato. Essas substâncias, as substâncias têm cheiros que, quando são exalados, desprendem o quê? Partículas que são levadas pelo ar, impressionam as terminações das células nervosas olfativas localizadas onde, gente? No nosso narizinho lá. Ou, como lembra lá na anatomia das nossas fossas nasais, que elas são estimuladas e as células olfativas transformam a sensação daquele cheiro em impulso nervoso, que vai levar até o nervo olfativo, que vai ligar no sistema nervoso central, dando-nos a percepção do cheiro. E no sistema nervoso central, a gente tem uma biblioteca muito grande de cheiros que vão sendo gravados lá, e aí são interligados principalmente às sensações, à visão. Então, às vezes, eu sinto um cheiro de rosa. Eu não estou vendo a rosa, mas eu sei que é cheiro de rosa, porque um dia eu cheirei a rosa, vi a rosa e guardei lá na minha biblioteca do cérebro essa sensação. Então, toda vez que eu senti um perfume, por exemplo, com cheiro de rosas, rapidamente você já visualiza quem? A rosa, tá? Resumindo, é isso. E é muito legal. Então, aqui, ó, são os receptores que ficam localizados ali, ó, em cima das fossas, que são capazes de receber quem? O cheiro, a parte química do cheiro, e transformar em impulso nervoso. Por isso que a fibra nervosa, ela tá bem interligada aqui, ó, ao bulbo olfativo, o conduto olfativo, e leva até onde, gente, ó? O lobo frontal do cérebro. Então, é ali que nós temos o armazenamento e a codificação do olfato. Qualquer lesão ali, a pessoa perde essa capacidade de sentir o cheiro, tá? Então, aqui, ó, são fragrâncias que estimulam, né, o nosso olfato, e aqui são algumas fragrâncias que a gente chama de bizarra, que provocam uma irritabilidade muito grande no nosso sistema olfativo, porque elas têm uma capacidade grande, assim, de hiperestimular. Por exemplo, aqui, ó, esse cheirinho aqui, ó, âmbar gris. O que é um âmbar gris? É um vômito de baleia. Gente, isso fede pra caramba.
Isso fede pra caramba. E isso mexe e estimula a gente tanto que pode até nos dar enjoo. Quem aqui já sentiu o cheiro e rapidamente já ficou enjoado? Ou mulher grávida, né? Sente o cheiro. Eu mesmo fui assim. Gente, era sentir o cheiro, por exemplo, de costela na hora. Já me vinha uma sensação horrível de quando eu comi costela e me fez passar mal do estômago. E aí, o que que acontece? Eu senti o cheiro de costela, rapidamente eu já vomitava. É uma coisa Eu muito... sentia cheiro Ah, de picolé. você sentia e passava mal. Passava mal. Para Eu você não senti ver. cheiro, não. Eu senti vômito já de uma vez. Ah, que Apareceu bom! Margarida. Consegui! Depois Nossa! de muito Ufa! custo. Ô, Glória! Ô, Glória! Consegui depois de muito custo. E são Foi no final cheiros. da aula. É, e Chegou no são final do Amém. cheiros que fica gravado na memória da gente. Hoje, por exemplo, eu não consigo mais comer costela e não consigo sentir cheiro de costela que me enjoa. Então, para você ver como lá no cérebro tudo está interligado também. E as sensações do olfato, que é o que nós estamos falando, fica muito gravada dentro do nosso corpo, dentro do nosso cérebro. E eu sinto cheiro de costela de longe. Eu sei se o vizinho está fazendo costela. Então, como apura, assim, né? Então, o que que acontece? Ó, um exemplo bem esdrúxulo. Então, o odor chega aqui, ó, nos cíliozinhos que tá lá nas fossas nasais, entra, percorre o epitélio olfatório, aqui ele já está sendo o quê? Codificado. Chegou lá na pontinha, ele vai passar para o bulbo olfatório, que vai levar o bulbo olfatório, que é o nervo olfatório, que vai levar essa informação, ó, lá para cima, num lugar chamado, num lugar que vai entender o sinal do odor, que está pertinho de quem, ó, do centro da olfação e também quem da gustação. Por isso que eu falei para vocês, eu comi a costela, passei mal, ó, parte do paladar, pertinho do cheiro. Então, toda vez que eu sentir o cheiro, eu já vou lembrar do dia que eu vomitei e a sensação da costela dentro do meu estômago. Por isso que a gente fica gravado que muito cheiro nos faz mal, nos dá enjoo, faz passar mal. Então, aqui, ó lá, é muito pertinho de quem? Do sinal do sabor, todos vão para o mesmo lugar, tá vendo? Então, o cheiro que vem do nariz, junto com o gosto, se juntam aqui e a gente consegue entender o cheiro do morango, o cheiro de uma carne assada, quando é no carvão, quando não é. Então, vai tudo para o mesmo lugar. Por isso que eles são interligados. Paladar, ele é o sentido que nos permite sentir os sabores, tá? Os sabores básicos que nós sentimos: doce, salgado, azedo e amargo. Todos os outros sabores que a gente sente são a combinação desses quatro. Então, doce com salgado dá uma sensação, azedo e amargo, azedo e doce, né? Porque são somente quatro, mas muita gente, principalmente quem trabalha em restaurante e tudo mais, que tem aquele, né? Ah, tô com sabor mais amadeirado. Não existe amadeirado. Amadeirado pode ser um salgado com azedo junto, que dá essa sensação de amadeirado, entendeu? E as Tem o impressões... agridoce, Hã? tem aquele o agridoce, O agridoce. O que é o agridoce? é o doce com salgado. Tá vendo? Então, não existe agridoce, é o doce misturado com salgado. É, As impressões gustativas, elas são percebidas, por quem? Pelas terminações de células nervosas presentes nas papilas linguais, nas nossas papilas gustativas. Lembra que eu falei na aula sobre isso, que eu ia falar melhor aqui? Então, a língua tem diferentes lugares que vão sentir diferentes sabores, tá? Então, ó, isso aqui é uma papila gustativa.
bem pequenininha, localizada ali, ó, na língua. Cada lugar vai receber um tipo de sensação. Então, a parte mais posterior da língua vai sentir o amargo, as laterais da língua vai sentir o azedo, a lateral da língua mais anterior, o salgado, e a pontinha da língua, o doce. Não quer dizer que somente ali. Quando a gente, por isso que a língua ela se movimenta também na hora da mastigação. Então, todo o alimento passa por toda essa região da língua, para que a gente consiga o quê? Sentir o gosto, tá? Então, além de auxiliar lá, lembra que eu falei na digestão mecânica para triturar os alimentos, nesse momento que ela está movimentando o alimento dentro da boca, porque a gente mastigar e já iniciar a digestão, ela também está sentindo o quê? As sensações. Porque cada vez que ela rompe, né, o alimento, sai novas partes do alimento onde ela pode sentir o gosto, tá? Por isso que a língua é tão importante. E aí, a língua, ela tem um nervo também capaz de movimentá-la e de receber quem? Os sabores. Aí, esse povo sem juízo vai lá e faz o quê? Mete o piercing no meio da língua. Então, você já mata parte dos receptores de gosto, além de poder atingir o nervo da língua e perder o movimento da língua. Então, esse negócio de piercing na língua, gente, não dá certo. Pega uma bactéria ainda. Fica Pega. pelo seu pedaço da língua. Pega. Outro sentido e último é a nossa audição, né? Que quem é responsável pela audição é o órgão, a orelha, que ela está dividida em 3 partes. A orelha externa, que fica essa aqui do lado de fora que a gente vê, a orelha média, que é esse corredorzinho aqui, e a orelha interna. Então, a gente acha que é uma coisa só e não é. Então, nós temos a parte externa da orelha, que é a que a gente pega, o que a gente vê, né? A parte média, que a gente chama de meato acústico, que é por onde o som percorre, e lá dentro a orelha interna, que está localizado quem? O nervo vestibular, ligado àqueles 3 ossinhos. Lembra dos ossinhos? Quais são os ossinhos? Quem lembra? Tímpano. Ah, tem o martelo. Martelo, bigorna e estribo. Então, a parte externa é composta de quê? De cartilagem, pele, né? Aí, na entrada da orelha externa, nós temos quem? Os pelos, que são importantes para a proteção do nosso ouvido, para não entrar bicho, para não entrar poeira, para não entrar os negócios lá. A parte média é o conduto externo auditivo, por onde vai passar, né, esse estímulo vibracional do som. E a camada interna é lá, como eu disse para vocês, os 3 ossinhos ligados ao nervo óptico. Então, o canal aditivo externo ele tem cerca de 3 centímetros de comprimento e está escavado em nosso osso quem, gente? O temporal, lembra que nós vimos lá o buraquinho? É revestido internamente por pelos e glândulas que fabricam uma substância gordurosa e amarelada denominada cerume, ou, no popular, cera de ouvido. Tanto os pelos quanto o cerume retém poeira e micróbios. Normalmente existem no ar e eventualmente entram nos ouvidos. Por isso que não pode ficar tirando completamente a cera do ouvido. O correto é o quê? Limpar externamente somente, não enfiar o cotonetão lá dentro. O canal auditivo externo termina numa delicada membrana chamada de quê? De tímpano. Então, vamos lá. A orelha média, ela é pequena, é uma pequena cavidade situada onde, gente? Lá no osso, ó, temporal, atrás do tímpano. Dentro dela estão 3 ossículos articulados entre si, cujos nomes descrevem sua forma. Martelo, bigorna e estribo. Estribo que parece aquele negocinho que a gente coloca o pé do cavalo. Então, tá aqui, ó.
orelha externa, meato acústico, que finaliza onde? Nessa membraninha aqui, ó, branquinha, tá vendo? Que é o tímpano, tá? É ele que vibra, e vibra também quem? O martelo, o estribo e a bigorna. Por isso que perfurar... Furar ele, a gente não escuta mais, né? Hã? E se furar ele, a gente não escuta mais, né? Não escuta, porque é ele que sente a sensação vibracional do som. E Então, quando como é fura, que... ele é reconstituído? Às vezes sim, às vezes não. Ah. Depende do grau de lesão do tímpano, tá? Tá. Então, ó, orelha externa até o tímpano, orelha média, os ossinhos, e a orelha interna já é do nervo óptico lá para dentro no cérebro. A orelha médica comunica-se também com a faringe, através de um canalzinho denominado, ó, tuba auditiva. Lembra que eu falei para vocês? Esse canal permite que o ar penetre no ouvido médio. Dessa forma, de um lado ou de outro do tímpano, a pressão do ar atmosférico é igual. Quando essas pressões ficam diferentes, não ouvimos bem, até que o equilíbrio seja restabelecido. Quem já desceu a serra? Quem já foi para Santos? Vai para a praia. Que a pressão vai aumentando, vai dando um negócio na orelha, e aí o que eles falam para fazer? Mastigar chiclete. Por quê? Porque aí você favorece essa pressão aumentada a sair por onde? Pela laringe. Por isso, quando a gente fica com o ouvido entupido ou o ouvido com pressão, a gente abre e fecha a boca. Fica abrindo, fechando a boca na tentativa de dissipar aquela pressão, tá? Quando entra muita água no ouvido, ela sai naturalmente, não tem perigo de entrar e ficar lá dentro. Não, se ficar, dá infecção, né? Não, ela vai, a água ela fica retida lá dentro pela diferença de pressão. Por isso que a gente pula, por isso que a gente bate na cabeça, porque quando essa pressão é restabelecida, a água sai. Semana passada eu estava com a minha pressão muito alta e a sensação que eu tive é que tinha água no meu ouvido. E estava Água, né? estalando. Aham. Estalando. Ó, pra você ver. A orelha interna ela é formada por escavações no osso temporal, revestidas por uma membrana e preenchidas por um líquido. Ela é constituída pelo vestíbulo, pelos canais semicirculares e pela cóclea. No interior do vestíbulo existem células nervosas, ó, relacionadas com o nervo auditivo. A cóclea, ela é uma estrutura espiral, lindinha. Dentro dela estão as principais terminações nervosas de audição. Então, é ela que tem que ser estimulada pelos ossículos, porque é ela que vai codificar a vibração que vem de fora e levar essa informação lá para dentro, como a voz, como a distinção da linguagem e tudo mais, né? Os canais semicirculares são 3 tubos em forma de semicírculo, não tem função aditiva, a não ser a manutenção do equilíbrio do corpo. Lembra que eu falei que nós temos também essa região interligada ao cerebelo, né? E é de acordo com essa função que a gente tem a estabilidade do equilíbrio corporal. Então, quando alguém tem alguma lesão, por exemplo, nesses canais semicirculares, ela tem uma tendência a ter a labirintite também. Então, como que funciona a audição? As ondas sonoras se propagam no ar e são recebidas pela orelha externa. Elas vão passar esse ar vibracional, vai preencher aquele canal auditivo até encontrar quem? O tímpano, que vai sofrer o quê? A vibração desse ar. Essa vibração, como eu falei, é transmitida aos ossículos e o ar que existe no ouvido médio. Atinge, então, as membranas da janela oval e da redonda. Dessa forma, o movimento vibratório propaga-se pelo líquido do ouvido interno. As vibrações captadas pelas terminações das células nervosas da cóclea, como eu falei, são transformadas em impulsos até o cérebro, que lá se transforma em sensações sonoras. Além disso, da audição, a orelha interna também participa do controle do equilíbrio, como eu acabei de falar para vocês, tá? Então, os movimentos da cabeça fazem com que o líquido do interior do ouvido se agite e estimule as células nervosas dos canais semicirculares.
Ao receber esses impulsos, o cérebro identifica a posição do nosso corpo no espaço. Por isso que se a gente tiver uma dificuldade dessa percepção, a gente acha que está caindo, a gente acha que está tonta, que vai cair toda hora, tá? Aí vem o Então, labirinto. hã? Aí vem o labirinto. Aí vem o labirinto. É isso aqui, ó. O labirinto é isso. É essa falta de capacidade de percepção do espaço, de como o seu corpo está posicionado no ar, assim, na terra. E aí você acha a sensação que vai cair toda hora. Então é isso, ó, que eu falei para vocês. O ar ele entra pelo conduto auditivo externo, estimula a membrana timpânica, que é o tímpano, vai lá para os ossinhos, ó, os canais semicirculares aqui, passa para eles, até eles chegarem onde? No nervo vestibular. E dali, ó, vai embora lá para cima, para o nosso cérebro. Certo? Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Podem tirar. Não, peguei no meio do caminho, né? Peguei no meio do Mas caminho. eu gravei a aula anterior, eu vou dispor para tá. vocês, tá? Depois você assiste. Eu custei a conseguir arrumar o microfone. Agora vocês já sabem, tem que aprender, porque vai que. Ai, É que eu não Pode tenho fazer aula com pra vocês segunda-feira. Na Tentei segunda-feira vai pôr no ter aula tablet. remota. Hã? tentei pôr Vai. no tablet. Vai segunda-feira? Vai. Professor, vai pôr presença para nós? Professora, Oi? Segunda-feira não tem aula lá Dia na de- escola, professora? Nem segunda, nem terça. Na escola, não. Aqui vai ter. Online. Ah, tá. remoto. Nossa, Vai. voltando a dormir um pouco. Será que Também Deu queria, certo, vai Eduardo. ter. Eu tenho Eduardo, que tá dando trabalhar, certo, professora.